Olá, meus amigos, muito prazer. Me chamo Samuel Santos. Com grande alegria, eu quero, na condição de mentor, de motivador, de palestrante, de orientador, falar um pouquinho sobre quem é Samuel. Quero, nessa oportunidade, narrar um pouco da minha história. Aos meus mentorados, às pessoas das quais eu tenho tido a honra, o privilégio de estar sendo mentor dos mesmos, estar orientando, ajudando. Falar sobre Samuel é algo muito interessante. Sou oriundo de uma família pobre, uma família simples, mas muito batalhadora, muito guerreira. Nasci no estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente na cidade de Porto Alegre, e fui residir com 8 anos de idade no interior do estado do Rio Grande do Sul, próximo a uma cidade chamada Guaíba, em uma pequena vila chamada Pedras Brancas. A minha infância foi uma infância voltada para os bons princípios, para os bons ensinamentos dados a mim pelos meus pais, dados a mim por aqueles que me geraram. Desde muito cedo, eu aprendi a lutar pelos meus objetivos. Faz-me lembrar que, com 8 anos de idade, no interior, onde morávamos, no fundo da nossa casa, do nosso terreno, do nosso sítio, havia um curtume, aonde era curtido couro de boi. E eu, com 8 anos de idade, 8 para 9 até 10 anos, eu já trabalhava naquele curtume. Andava pelas fazendas em cima de um caminhão, boiadeiro, pegando couro de boi. Andava nos frigoríficos, juntamente com um velho chamado Sr. Seu Teles. Sempre, desde muito cedo, tive o intuito, o desejo de conquistar. Sempre, desde muito cedo, meus pais me ensinaram a mim e aos meus 3 irmãos que nós deveríamos batalhar para ter as coisas. Com muito orgulho, sendo filho de uma empregada doméstica, com muito orgulho, sendo filho de um vendedor de autopeça em uma grande revenda. Os meus pais, todos os dias, viajavam cerca de quase 40 quilômetros para sustentar a mim e aos meus irmãos. A minha infância foi marcada por bons amigos.
amigos que eu trago no coração, e todos eles, hoje eu tenho orgulho porque são grandes conquistadores, grandes batalhadores, grandes pais de família. Eu estou contando, narrando para que você entenda que mentor é diferente do coach. O mentor, ele fala das experiências próprias que ele teve. Já o coach, ele conduz as pessoas ou uma pessoa a uma mudança de ideia através de técnicas, orientações. Eu, como mentor, passei muita dificuldade. Passamos muita dificuldade. Passamos fome, muitas das vezes, mas o desejo de se superar é muito grande. Muitas das vezes faz-me lembrar que papai e mamãe saíam para trabalhar e nós não tínhamos o que comer em casa. E não foram nenhuma nem duas vezes em que eu tive o privilégio de, juntamente com o meu ex-patrão, ir nas fazendas buscar couro de bois, e lá eu ganhava a buchada do boi, mais conhecido como mundongo, para se fazer dobradinha. Chegava em casa contente, minha mãe limpava e fazia para nós comermos. Esse é o Samuel. Muito cedo aprendemos o segredo de uma vida dedicada ao Evangelho. Pois meus pais sempre foram cristãos, sempre foram evangélicos. Constantemente íamos à igreja desde pequeno. Mas aquele sonho, aquele desejo de conquistar, aquele desejo de se superar, desde muito cedo, brotava no meu coração. Lembro-me que, em uma certa ocasião, eu sempre fui parceiro do meu pai. Quando fomos construir a nossa casa, uma casa pré-moldada, por não ter condições de ir e vir, eu lembro que meu pai ele construiu um pequeno galpãozinho, pequeno galpão, pequeno recinto. E ali nós passávamos durante a semana, enquanto a casa estava sendo construída. E a nossa alimentação muitas vezes era pão com mortadela. Havia uma pequena venda, antigamente se chamava boliche, o bar, o armazém. Papai dizia, vai buscar pão com salame. Com muita dificuldade construímos a nossa casa. Mas sempre sonhando, acreditando em chegar a algum lugar. Sempre acreditando. Tanto eu como meus irmãos. No meio das nossas dificuldades, eu não posso esquecer, pelo fato da minha mãe ser empregada doméstica, ela ganhava muitos restos de comida, sobras de comida. Nós esperávamos a mãe no portão trazer alimento que ela ganhava das suas patroas. Eu não me envergonho em dizer que muitas das vezes na minha infância eu usei roupas que os filhos dos patrões da minha mãe davam. Brinquedos que muitas das vezes nós recebíamos.
Não foram nenhuma nem duas vezes. Desde muito cedo, sempre fui um sonhador. Eu lembro que após trabalhar no cortume, chegava em casa fedendo a carniça, com aqueles couro de boi que já estavam apodrecidos, mas eram tratados com sal. Mas chegava com orgulho. Lembro-me do meu segundo trabalho, já estava jovem, 14 anos. Quando surgia a oportunidade para fazer aterro de terrenos, ou de sítio, com carrinho de mão, lá me dedicava, me esforçava, carpir, capinar ou limpar terreno, fiz com muito orgulho. Quem me conhece sabe. E uma certa feita surgiu uma oportunidade para trabalhar como servente de obra em um lindo sítio que ficava numa montanha de frente para nossa vila, nosso bairro. Sítio do senhor Roberto, sítio do Robertinho, da Maristela, Dona Sênia. Comecei a trabalhar como servente de obra, juntamente com um pedreiro que se chamava o senhor Vilmar, vulgo baixinho. E lá me dediquei. Ao ponto daquela família gostarem tanto de mim, que a obra terminou e eu continuei trabalhando naquela fazenda. Sabe qual era meu trabalho? Andar de a cavalo, porque eles tinham cavalo de raça e moravam na capital e só iam no final de semana. Por várias vezes eu fazia isso, me deslocava e assim eu me sentia feliz. Até que um dia, devido aos ciúmes, ao chegar naquela fazenda, eu fui muito mal recebido, muito maltratado. Porque o caseiro daquele local decidiu fazer um furto e me acusar. Fui muito maltratado. Eu lembro que aquele fazendeiro dizia: olha, aqui tu não entras mais. Eu era um moleque de 14 para 15 anos. Eu dizia: eu não peguei nada, não mexi em nada, eu não preciso disso. Mas o tempo passou. Aos meus 17 anos, eu lembro que fui trabalhar de servente de obra num local na cidade, no centro de Guaíba. E por várias vezes, várias vezes, no meio do centro, todo sujo de cimento, todo sujo de cimento, eu trabalhava como servente de obra, juntamente com um grande amigo que hoje descansa nos céus, o Sr. Cleto. Às vezes saía cansado, moleque, até que um dia, estando na parada de um ônibus, eu encontrei um pequeno folhetim que dizia assim: seja militar do Exército. Entre para as Forças Armadas. Eu lembro que eu cheguei ao meu pai e disse: pai, eu vou me inscrever e vou fazer essa prova. Meu pai disse: olha, meu filho, lute, batalhe, você vai conseguir. Você pode. Com toda dificuldade, eu nunca abandonei os meus estudos.
Com toda dificuldade eu pude completar os meus estudos. E com muito orgulho eu fiz aquela prova. Fiz 2 provas, uma prova para a Marinha, fuzileiro naval, e outra prova para o Exército. Consegui entrar para a vida militar. Com 18 anos, eu estava na vida militar. Era o meu sonho que se realizava. Acordava 4:45 da manhã para estar às 7 horas no meu trabalho. Eu estou contando um pouquinho da minha história para você que será o meu mentorado. As minhas experiências foram experiências longas. Por não ter condições, várias vezes eu dormia no internato do quartel, no internato do colégio militar. Ia para casa só os finais de semana. Estava tudo perfeito, eu estava me realizando. Fiz o vestibular numa universidade chamada UBRA. Passei para pedagogia empresarial. Eu lembro que colocamos uma faixa em frente à nossa humilde casa. Bicho! Parabéns. Conquistei. Lembro do meu primeiro carro, que foi um Fusca 1600 de cor vermelha. Eu não tinha carteira. Papai que dirigia para mim. Lembro das fases da minha vida difíceis. Mas eu nunca abandonei os meus sonhos. Eu nunca abandonei os meus sonhos. Hoje eu posso te motivar. Hoje eu posso dizer que eu tenho experiência de vida aos meus 39 anos. Eu nunca abandonei os meus sonhos. Nunca deixei de sonhar. Quando estava tudo perfeito, tudo maravilhoso. Trabalho, colégio militar, amigos, colegas. Em 2002, no ano de 2001 para 2002, eu fui surpreendido. Eu sofri um acidente. Trabalhava no laboratório de química do colégio militar, em que eu era responsável. E numa ocasião, ao montar um processo, um equipamento para a apresentação da Feira de Ciências, o material explodiu e rompeu os tendões da minha mão esquerda. Eu lembro que no dia 27 de janeiro de 2002, eu dei entrada no Hospital Militar de Porto Alegre. E de lá só saí o dia 27 de junho de 2002. Foram 6 meses hospitalizado, internado. Porque o acidente com o qual eu sofri era um acidente químico e envolvia mercúrio cromo. E eu me contaminei. Perdi a mobilidade. Agora pensa comigo, um menino com 23 anos de idade, sendo chamado por uma junta médica, e aquela junta médica composta por coronel, major, tenente-coronel, tenentes, médicos, que disseram assim: meu nome de guerra era Vargas, a partir de agora você está reformado.
A partir de agora, você está reformado. Assista a continuidade do que estou a lhe falar agora. Até já.